Olá, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Gente, eu vim passar aqui para poder conversar com vocês um pouquinho, né? Eu fiz o canal novo, né? Coloquei o primeiro vídeo. E esse segundo vídeo é sobre o meu dia a dia, né? E no meu dia a dia inclui as terapias do Enzo, né? E aí vocês vão ver muito eu levando o Enzo pra terapia, levando o Enzo pra... A terapia do Enzo é o quê? O que o Enzo faz é psicóloga, ele passa com a fono, ele fazia TO, só que agora parou, mas vai voltar a fazer. E também faz psicomotricidade. Ah, eu acho que é mais ou menos esse nome, eu não lembro, né? Eu sou péssima nessas coisas. O porquê que o Enzo faz essas terapias, faz esse tanto de coisa, é porque assim, eu já tô falando antes, porque eu sei que quando eu colocar o vídeo, vai ter gente que vai perguntar, né? Vai ter pessoas que querendo saber o que ele tem. O Enzo, quando ele nasceu bem, né? Nasceu bem, nasceu saudável, tudo. Só que ele tinha muita dificuldade para mamar, mas muita dificuldade mesmo. E aí, no hospital, né, naquela questão de amamentação, tudo, as médicas, todo mundo, as enfermeiras falavam que o Enzo tinha preguiça pra mamar. E aí, era aquele sofrimento, né, aquela dificuldade pra ele mamar, um chororô do tamanho do mundo. Ele não pegava o peito direito, não pegava, era o maior sofrimento. E era muito diferente da Lívia, né? Quando é o primeiro filho, a gente já não sabe como é que funciona, né? Porque nunca amamentou, não tem noção. Da Lívia, eu já tinha amamentado, amamentei a Lívia até 6 meses. Então, do Enzo eu já tinha uma noção, né? Como é que era a amamentação, como é que funcionava e tal. Pouca, mas tinha, porque a Lívia mamou até 6 meses. Mas eu já tinha uma noção. E aí o Enzo não mamava, não mamava, não mamava. Eu não conseguia colocar o peito na boca, eu não conseguia encaixar. Era o maior sofrimento da vida. E o Enzo perdendo peso. Beleza, aí fiquei naquela questão assim, eu acho que é eu que não tô conseguindo dar de mamar pra ele, porque eu fico nervosa, eu ficava muito nervosa. Era eu tentando dar mamar e chorando, porque eu via que ele não tava pegando e eu me sentia culpada por ele não tá pegando, né? E aí eu ficava naquela assim, eu que não tô sabendo dar, eu que não tô conseguindo dar. E aí cheguei em casa, ficava desesperada, porque o Enzo não pegava peito, gente, ele não pegava o peito, o maior sofrimento da vida. E aí eu levei ele no centro de amamentação, centro de aleitamento materno, né, que chama. Fiquei 5 dias indo nesse centro de aleitamento materno pra elas me ajudarem com a pega correta. Chegava lá, o menino mamava, acredita? E aí eu voltava pra casa assim, caramba, eu não tô sabendo dar o peito pra ele. E ficou nessa, e maior sofrimento, e eu só sabia chorar. O começo, assim, do Enzo em casa foi um caos. Porque eu só sabia chorar, porque ele não tava mamando, eu tava vendo ele emagrecendo. E a Lívia também era bebezinha, porque a Lívia e o Enzo têm uma diferença de 1 ano e 3 meses apenas. Então a Lívia também era bebezinha. Então foi muito difícil pra mim no começo. E aí eu vi ele começando a emagrecer. E as meninas do centro de aleitamento materno acompanhavam isso, né? Viu ele emagrecendo e falou, olha, ele tá emagrecendo mesmo. Tenta intercalar, né? Mamadeira com o leite. Quer dizer, mamadeira com peito. E na mamadeira o leite materno. Mas, gente, eu tava num momento de uma exaustão, um desespero tão grande que eu não tava preparada pra ficar tirando e colocando na mamadeira e tentando colocar o peito. Ele não tava pegando, basicamente era isso. Ele não pegava, ele só sabia gritar e chorar e emagrecendo. O Enzo nasceu com ele perdeu quase 1 quilo. Você tem uma noção, desde que nasceu, em 6 dias mais ou menos, ele perdeu quase 1 quilo. Ele perdeu muito peso. E aí, fomos pra casa. Maior dificuldade também pra dar mamar pro Enzo até na mamadeira, muita dificuldade mesmo. E nessa que eu não conseguia dar mamar pra ele na mamadeira, eu ficava assim, gente, alguma coisa tem de errado. Mas eu não sabia o que era, né? Eu não sabia o que podia ser. Aí, só eu que conseguia dar mamadeira pra ele. Eu arrumei um jeito que só eu conseguia encaixar o bico da mamadeira na boquinha dele. Ninguém mais conseguia. Minha mãe não conseguia, meu marido não conseguia, ninguém conseguia. E meu marido, ele tem muito jeito com criança, muito mais até do que eu. Então ele conseguia fazer coisas com a Lívia que às vezes eu não conseguia. Banho. Eu fui dar banho nas crianças com 20 dias, porque eu tinha morrido de medo, que ainda era meu esposo desde o momento que nasceu. Então ele tinha mais jeito que eu nas coisas e também não conseguia. E eu ficava assim, meu Deus, mas não é possível. E aí quando deu 4 meses, foi esse sofrimento assim, 4 meses. O Enzo, só eu conseguindo mamar pro Enzo. Quando chegou com 4 meses, eu tive que colocar o Enzo na escolinha, na creche. Porque com 6 meses eu voltaria a trabalhar e eu não tenho com quem deixar, né? Eu não tinha com quem deixar eles. Então, porque minha mãe trabalha, tudo, minha sogra também trabalhava, todo mundo trabalhava.
E aí eu fui e falei com a professora da escolinha e expliquei pra ela a situação, mostrei pras meninas como é que encaixava a mamadeira na boquinha dele e tudo, porque senão só vazava o leite assim e ele não engolia, só vazava se não encaixasse bem. Daí, um certo dia, a professora veio conversar comigo, falando, né, que não era normal essa questão do Enzo de ter essa dificuldade pra poder mamar, ia começar a introdução alimentar, e não era normal essa dificuldade, assim, tipo assim, de ter que encaixar a colher do jeitinho certo na boca. Mamadeira tem que encaixar do jeito certo, senão vazava o leite. E aí ela conversou comigo, que não tava sendo uma coisa normal, que eu tinha que procurar uma ajuda pra ver o que podia ser com a língua dele. E debaixo da língua do Enzo tinha uma bola, assim, sabe? Ele não tinha esse espaço que a gente tem debaixo da língua, que é o espaço da língua e o freio. Ele tinha uma bola inteira. Tudo praticamente era uma bola, assim. Você olhava assim e ele não conseguia colocar a língua pra fora. Ela tá assim. Então ele não conseguia fazer mais ou menos esse movimento com a linguinha pra poder puxar a mamadeira, puxar o bico do peito, nem nada. E aí eu passei com a pediatra dele. A pediatra dele foi e falou, olhou, né? Eu expliquei pra ela, foi que a professora falou que tinha alguma coisa estranha. E eu não tinha percebido, gente. Eu, assim, no começo eu achava que tinha coisa estranha, mas depois eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça, né? Porque como no hospital ninguém falou nada, ninguém nunca me falou nada, né? No hospital, médico, ninguém nunca falou assim, ele deve ter algum probleminha na língua. Então, pra mim era normal, né? E aí ela falou isso, a médica falou, ele tem alguma coisinha na língua mesmo. Aí passei com a fono. A fono falou que não tinha o que fazer, que essa questão da linguinha dele era questão cirúrgica. Aí passei com o bucomaxilo, daqui de São Sebastião, aqui da cidade do lado, daqui de Caraguá. E aí ele, um super médico também, assim, sabe? Um super profissional. E atendeu o Enzo e falou, olha, a gente vai ter que fazer uma reconstrução lingual nele. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele explicou que era uma cirurgia, né, delicadinha. E o Enzo era bebezinho, o Enzo tinha 1 ano, pequenininho. E aí eu não queria fazer cirurgia com ele tão pequeno. Porque, 1 ano não, minto, ele tinha 1 ano e 5. Mais ou menos isso, 1 ano e 5. E aí eu tinha medo, né? Tipo, eu fazer a cirurgia, ele tão pequenininho, tão bebezinho, e eu não sabia aonde que tá como é que tá doendo, se ele tá com dor, se ele tá chorando de dor, se tá chorando de fome. Então eu tinha muito medo disso, de eu não conseguir identificar o que ele tava sentindo, sabe? Por ele ser tão pequenininho. Mas aí meu esposo conversou comigo, a gente conversou com o médico falou que era melhor fazer logo essa cirurgia pra poder agilizar mais essa questão da fala do Enzo, né? E aí fomos fazer essa cirurgia. Na hora da cirurgia, fizemos toda a preparação, né, da cirurgia, tudo que precisa, fez todo um monte de exame, fez tudo. Chegou o dia da cirurgia, a gente foi fazer. Na hora da cirurgia, a gente descobriu que o Enzo tinha um tumor na língua. E um tumor grande, gente, grande. Não era assim um tumorzinho pequenininho, era um tumor que já tava grande. Que Deus sabe tanto das coisas que se a gente tivesse esperado mais pra fazer a cirurgia, igual eu tava querendo esperar um pouco mais, ia ficar enorme o tumor, né? Porque tava só crescendo. E aí o médico até falou que provavelmente esse tumor nasceu com o Enzo mesmo. Só que aí foi crescendo junto com ele, né? E aí o tumor tava enorme. Quando tirou o tumor tava mais ou menos, eu acho que assim, mais ou menos, grande, quase o tamanho da língua dele, que era pequenininho. Menino, gente, vocês não têm noção. Na hora que o médico veio no meio da cirurgia e falou que ele terminou... No meio da cirurgia assim não, porque terminou a cirurgia, o Enzo ficou lá no quarto ainda e ele veio conversar comigo. E ele explicou que achou um tumor, mandou pra biópsia. E aí tinha que esperar o resultado da biópsia, porém ele achava que era benigno mesmo, conseguiu fazer a raspagem, fez a reconstruçãozinha da língua dele. Fez tudo, assim, sabe? Um médico maravilhoso, pretensioso, a equipe também incrível. E aí o Enzo fez a cirurgia de manhã, quando foi... às 7 horas da tarde, assim, da noite, a gente recebeu alta. Foi no mesmo dia, já recebeu alta. E graças a Deus o Enzo foi muito tranquilo. Pra essa questão de dor, foi muito tranquilo. E a gente foi pra casa e eu fiquei naquela angústia, né? Do resultado da biópsia. Eu fiquei assim, até sair, eu tava só vivendo, sabe, gente? Eu não sei nem explicar pra vocês o que eu sentia. Meu esposo tentava muito me acalmar, assim, mas eu tava, assim, numa preocupação, numa angústia. Eu não sabia nem explicar o que eu tava sentindo. E aí saiu o resultado, que Deus é maravilhoso e era benigno. E aí ele começou a fazer tratamento, né? Ele fez a cirurgia em outubro, no mês de outubro. Quando foi em janeiro, ele já começou a passar com a fono, pra poder melhorar essa questão dele da fala. Quando o Enzo começou a melhorar a fala, o Enzo vai fazer 4 anos agora, né? Em finalzinho desse mês, finalzinho de fevereiro, dia 27 de fevereiro. Quando ele começou a melhorar a questão da fala, que já tava começando a... Ele só fazia sons, ele não fazia nem balbuciava, ele só ficava ó, fazia uns sons assim, sabe?
E aí, quando ele começou a falar mesmo, mamã, papá, começou a sair sons, o Enzo teve uma convulsão. E essa convulsão foi muito forte. Nessa convulsão que ele teve, acabou dando um atrasinho nele, sabe? Ele acabou tendo um atraso. Então, tudo que ele já tinha aprendido, papai, mamãe, tudo que ele tinha aprendido, voltou, regrediu. Então, aí, basicamente, o trabalho que a gente tinha feito foi por água abaixo. E aí a gente ficou naquele desespero, procurando o motivo dessas convulsões. O Enzo já tinha tido uma convulsão quando estava internado, antes de fazer essa cirurgia da língua. Ele era pequenininho, ele tinha acabado de fazer 1 ano. Tinha tido uma convulsão e depois nunca mais teve. E aí quando foi, agora com 3 aninhos, ele teve outra. Que aí quando ele teve, que acabou regredindo tudo. E aí a gente começou na correria de descobrir o que eram esses motivos da convulsão, né? Que graças a Deus não era nada, assim, sabe? Fez todos os resultados, todos os exames possíveis ele fez. Fez eletro, fez ressonância, fez vários exames de sangue, passou com o geneticista, passou com a neuro, fez tudo. E graças a Deus não era nada. Então provavelmente, como as 2 vezes que ele convulsionou, ele estava internado, provavelmente foi do remédio que ele tomou lá no hospital. Só pode ser isso, né? Porque nos resultados não deu nada e o Enzo nunca convulsionou em casa, só convulsionou no hospital, quando estava internado mesmo. Então, a gente começou nessa correria de querer descobrir o que ele tinha para ter tido essa convulsão. Não foi nada, graças a Deus não deu nada nos exames. Porém, ele ficou com esse atrasinho na fala e aí ele ficou um pouquinho mais lento, assim, sabe? Você falava com ele, demorava para responder. E aí a neuro foi pedir um encaminhamento para ele passar com a TO, passar com a psicóloga, já fazia fono. Então, passar com tudo isso para poder agilizar a questão da fala dele e tirar esse atrasinho, né? Que ele tinha ficado. O atraso, graças a Deus, saiu. Eles conseguiram já, com todas essas terapias, um monte de coisa, o Enzo faz muita coisa. Então, com tudo isso que ele fez, graças a Deus, ele já tá, assim, em questão de aprendizado, assim, de... Como é que chama? Ai, gente, eu não sei explicar, assim, direito, mas... Com o atraso que ele tinha, ele já não tem mais. Agora ficou só o atraso a questão da fala, né? Agora com a fala ele ainda tá bem atrasado. O Enzo vai fazer 4 anos e agora que ele tá falando papai, mamãe, irmã, dá. Então ele tá começando a falar agora, mas graças a Deus agora a gente já tá mais tranquilo, porque ele tá falando. A gente tava muito angustiado porque antes ele não falava. Então agora por ele tá falando, a gente já tirou acho que 1 tonelada das nossas costas, sabe? E aí ele faz dia de segunda, quinta, sexta, ele faz psicóloga, fono, fazia TO, psicomotor, não sei o que lá, avaliação de comportamento verbal, os negócios assim também ele faz. Então assim, tudo que a gente pode fazer pra ele desenvolver essa questão da fala, a gente tá fazendo. Tudo mesmo, sabe? É bem complicado pra gente poder ficar trazendo o Enzo todos esses dias da semana, porque... Alguns era no centro, outros não é no centro, mas também não é tão perto da nossa casa, assim, é 20 minutos de carro. Porém, gasta gasolina, né? Eu não tô trabalhando, tá só meu esposo trabalhando, então tem um gastinho a mais. Porém, e meu esposo vai trabalhar de bike e tal, pra dar uma economizada. Porém, a gente vai seguindo, né? Vamos se virando. Deus é maravilhoso, nunca desamparou a gente. E agora, com ele tá falando, já é uma vitória a mais, uma vitória imensa pra gente, porque a gente tava muito preocupado com essa questão da fala dele, né? Porque ele ficava assim, quando começou a melhorar, regrediu. Aí agora ele tá falando bem, só que aí ele tem muita dificuldade porque às vezes ele quer falar com alguma criança do tamanho dele e a criança não entende, aí ele já fica bravo, sabe? Já fica nervoso, porque a criança não tá entendendo o que ele tá querendo dizer, né? Então essa é uma das minhas preocupações agora na escolinha, né? Segunda-feira volta às aulas. E isso tá me consumindo, assim, eu falei até pro meu esposo hoje que eu tava muito angustiado e preocupada com isso, porque é muito ruim, assim, você não poder fazer nada, né? Às vezes eu já vi crianças, às vezes, brincando com ele, meio que zoando ele, só que ele não entende direito, né? Que estão zoando ele, aí ele fica dando risada e tal, só que a gente que é pai e mãe, a gente sente, né? E a gente não pode ficar intervindo, porque na escola, em outros lugares, eu não vou estar lá presente, então eu ensino ele a tentar meio que se defender, né? Dessas zoações, querer, quando eu falei, uma vez expliquei pra ele que tinha um menininho que tava zoando muito, ele imitando ele, daí eu falei pra ele falar que não pode fazer isso, né? Porque ele vai ter que se virar meio que do jeitinho dele, porque infelizmente eu não vou estar sempre com ele, né? Pra tentar ajudar ele com isso. E tem muitas crianças, não criancinhas pequenininhas,
do tamanho dele. Mas criança dos seus 6, 7, 8 anos que vê que ele tem dificuldade pra falar e quer ficar imitando, zoando, falando, nossa, ele não sabe falar. E isso me deixa louca. Não de raiva nem nada, porque é criança. Porém, eu fico tão angustiada, eu fico tão triste, sabe? De saber que também tem pais que também não explicam pros filhos que nem toda criança é igual, que tem criança que vai demorar pra falar, tem crianças que vai ter alguma outra dificuldade. E tem muitas crianças que eu tenho certeza que os pais não ensinam isso, sabe? E então isso daí é culpa dos pais, não é da criança. E aí agora o Enzo vai começar na escolinha. E eu tô preocupada, porém eu não tenho o que fazer, né? Eu tenho que deixar ele ir pra escola. Não posso colocar ele dentro de um pote, dentro de um vidro. Então, é isso. O Enzo, ele tá evoluindo, ele tá melhorando. Vocês vão ver muito eu falando, tô levando ele pra terapia, levando ele pra fono, levando ele pra psicóloga. Porque ele não é de ficar faltando, a gente tenta levar, só se não der mesmo que a gente não leva. Pra ele poder evoluir cada vez mais essa questão da fala dele e melhorar, né? Mas é isso, gente. O Enzo agora, graças a Deus, ele tá evoluindo, ele tá melhorando a questão da fala dele. Ele é muito esperto, é muito danadinho. O Enzo é muito levado, é uma criança muito levada. Mas assim, ele se vira, sabe? Ele tem a dificuldade pra falar dele, porém ele não fica sem nada. Se ele quer água, ele não tá com, ninguém tá conseguindo entender às vezes o que ele quer, ele vai lá, puxa a pessoa, mostra, ele pega a coisa na mão e leva pra pessoa entender o que ele quer. Então isso me deixa mais tranquila, sabe? De saber que ele se vira. Ele nunca passou sede, nunca passou vontade de ir no banheiro, porque se a pessoa não tá entendendo o que ele fala, ele puxa pelo braço, ele sai puxando pela roupa e mostra o que ele quer, entendeu? Então ele é muito esperto, assim. E agora ele tá numa fase, assim, que chega a ser até engraçado, que todas as palavras que ele aprende, ele quer ficar falando, né? Ontem ele falou uma palavra nova, foi purê. Eu fiz purê de batata. Isso me... a mãe é besta, não vou falar, senão eu vou ficar chorando. Ontem ele falou purê. E... gente, eu tô ficando bobo, ó, chorando por causa disso. E aí, na hora que ele falou, mamãe, purê. Aí eu falei, você quer o quê? Aí a Lívia ajuda muito, ele ajuda muito. E a Lívia falou, é purê? Daí ele, purê. Eu falei, você quer purê? E eu fiquei toda feliz. Aí eu chamei meu esposo, mostrei pra ele. Porque cada palavra pelo Enzo, pra gente, é uma benção gigante. É uma felicidade imensa pra gente. Imensa, imensa, imensa. O papai e mamãe, as primeiras palavras dele foram... Até hoje, eu fico apaixonada quando ele fica, mamãe, irmã. Agora ele aprendeu a falar, eu derrubo as coisas porque sou muito desastrada. Com o tempo vocês vão ver isso. E ele fica, mamãe, papai. Gente, isso me deixa com uma felicidade tão grande de ver que ele tá conseguindo falar, que ele tá conseguindo se comunicar, sabe? E que, graças a Deus, os problemas que a gente teve com ele no passado, em questão desse tumor, essas coisas ficaram pra trás. E que ele tá conseguindo, sabe? Se desenvolver no tempo dele, na maneira dele, sabe? Isso me deixa meu coração super feliz. Super, super, super feliz. Então o Enzo agora vai fazer os 4 aninhos dele. Se Deus quiser, desses 4 aninhos pra frente, logo logo ele vai estar falando tudo, com fé em Deus. E é isso, gente. Esse foi a explicação da questão do Enzo, que eu sei que muita gente ia ter dúvida. E é isso. Vocês vão ver muito assim o Enzo desenvolvendo, e vocês vão participar disso, porque eu com esse canal eu quero poder colocar muitas coisas que no futuro eu possa mostrar pra eles, sabe? E a Lívia e o Enzo são tudo na minha vida, são as maiores riquezas que Deus poderia ter me dado, e me deixam doidinhas, né? Porque maternidade é isso, é a gente amando e ficando doido ao mesmo tempo. Mas é isso, vocês vão poder participar de tudo isso comigo, de todas as palavras ditas pelo Enzo, se Deus quiser, logo logo, de uma frase completa dita por ele. E eu vou parar de falar, porque senão eu vou começar a chorar. Eu sou besta essas coisas, e quando eu começo a chorar eu não paro mais. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, gente, de se inscrever, me ajudem, ajude a mamãe aqui. E curtam, viu? Um beijo, gente!